Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a primeira aula da unidade 16, e na unidade 16 nós vamos estudar o tronco Nifal. Agora, antes de começar a unidade, leia acerca do tronco Nifal com raízes fortes na gramática de Futato, capítulo 36, seções 1 a 8, aí estão as páginas, e também sobre o tronco Nifal com raízes fracas, que também está na gramática de Futato, capítulo 37, tá bom? Antes de começar a unidade, eu quero ensinar a vocês um modo de diferenciar os diferentes troncos pelas vogais. Isso não é uma coisa que o Futato ensina, mas é uma coisa que eu acho que é proveitoso para o aluno. Mas antes de começar isso, antes de ver como diferenciar os diferentes troncos pelas vogais, eu quero fazer uma pequena revisão das vogais hebraicas. Vocês se lembram então que as vogais hebraicas têm as classes e as durações. E também tem como se fossem umas subclasses aqui, né? Então, a vogal tsere é da classe I. Que nem a vogal hirak e a vogal hirakyo também são da classe I. Mesmo que a vogal tsere não tenha um som I, ela pertence à classe I, tá bom? E também existe, claro, a vogal reduzida, o sheva. A vogal reduzida é quase como se fosse sua própria classe. Nós escrevemos o sheva na transliteração como se fosse um E de cabeça para baixo, tá bom? Isso vai ser mais importante daqui a pouco, quando eu mostrar a vocês os diferentes padrões vocálicos dos troncos que nós vamos estudar. Mas por enquanto, lembre-se então que existem três classes, a classe A, I e U, e a vogal reduzida, que é quase como se fosse a sua própria classe, a classe sheva, né? Bom, o que eu quero mostrar a vocês é que cada tronco no hebraico vai seguir um padrão vocálico diferente. Nós aprendemos que as conjugações seguem alguns padrões vocálicos, mas também tem prefixos ou sufixos que diferenciam elas umas das outras, tá bom? Agora, os troncos são diferenciados tanto por prefixos e sufixos quanto por certos padrões vocálicos. E vamos ver então aqui como que cada um deles segue um padrão diferente. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é que cada tronco terá dois padrões vocálicos. Um padrão vocálico para a conjugação perfeita e outro padrão vocálico para a conjugação imperfeita. Por que não existe um padrão vocálico, por exemplo, para o imperativo? Bom, porque o imperativo é derivado da conjugação imperfeita. O jussivo também, o coortativo também, e muitas vezes o infinitivo construto e absoluto serão relacionados à conjugação imperfeita, tá bom? Então, nós apenas aprenderemos dois padrões vocálicos, o padrão vocálico para a conjugação perfeita e o padrão vocálico para a conjugação imperfeita. Bom, no Kal, o padrão vocálico é a, tá bom? Então aqui, se nós tivéssemos a palavra katal, nós temos um kametz e nós temos um patar. Os dois são da classe A. Então, esse é o padrão vocálico da conjugação perfeita no Kal. A conjugação imperfeita é yiktol, que nós conhecemos, né, o 3ms, segue esse padrão aqui. Primeiro, sempre terá um prefixo. Então, por isso que eu coloquei esse P aqui, tá bom? Lembrando também que cada círculo aqui é uma letra no hebraico, tá bom? Bom, aqui nós temos um P, que é para prefixo. Debaixo do prefixo nós teríamos uma vogal classe I. Depois, a primeira consoante da conjugação imperfeita terá uma vogal classe sheva. Em outras palavras, normalmente será mesmo um sheva, ou uma vogal reduzida. E, finalmente, nós veremos que na segunda consoante temos uma vogal classe U. Então, yiktol, mesmo que a palavra é holem, mesmo que a vogal é holem, a vogal é uma vogal classe U, tá bom? Lembrando que vogais com sons de O ou U no hebraico, todas
cabem nessa classificação de vogais classe U, tá bom? E os exemplos que nós temos aqui realmente são catal e yictol, tá bom? Eu vou fazer o mesmo agora, eu vou mostrar para vocês como que os troncos terão os seus próprios padrões. O tronco nifal, na conjugação perfeita, terá então um padrão vocálico diferente do tronco cal na conjugação perfeita. Nik, tal, tá bom? Ou nif, al, nesse caso. Então, nós vemos aqui, existe um prefixo que é próprio do tronco nifal. Debaixo do prefixo, nós veremos uma vogal classe I, seguido por uma vogal classe sheva e seguido por uma vogal classe A, tá bom? Já a conjugação imperfeita terá o seu prefixo, que é, claro, o prefixo da conjugação mesmo. Esse prefixo terá uma vogal classe I, seguido por uma vogal classe A e um daguesh, tá bom? Não se esqueçam desse daguesh, o daguesh é importante. E seguido também por uma vogal classe I. Então, nesse caso, o imperfeito será yikatel. Então, nós vamos ver que isso acontece com todas as conjugações. Vocês notarão também que existem apenas duas... Desculpa, eu disse conjugações, isso acontecerá com todos os troncos. Mas vocês notarão que existem apenas dois troncos, o rofal e o hitpael, que são os mesmos tanto na conjugação perfeita quanto na conjugação imperfeita. Isso não vai fazer a análise mais difícil, porque nós já conhecemos os prefixos da conjugação imperfeita, e os prefixos da conjugação imperfeita sempre serão diferentes dos prefixos da conjugação perfeita. Na verdade, a conjugação perfeita não tem prefixos. Esses prefixos que vocês veem aqui no nifal, no rifil, no rofal e no hitpael são prefixos próprios dos troncos e não das conjugações, tá bom? Pelo menos na conjugação perfeita. Agora, você notará também que o hitpael tem dois prefixos, né? Por quê? Bom, porque nós temos o re e nós temos o tav, tá bom? E vocês notarão também que quase todos os troncos têm três vogais que são diferenciais, né? Mas apenas o cal, que tem duas vogais, o cal na conjugação perfeita terá duas vogais, e o hitpael terá quatro, porque ele tem dois prefixos em vez de um. Tá bom? Bom, vocês não precisam memorizar isso aqui, eu queria só mostrar isso a vocês, para que vocês possam ver, então, como que no hebraico eles distinguiam os troncos uns dos outros. Era uma combinação tanto de prefixos quanto de vogais, tá bom? E também um daguesh em certos troncos ajudava a diferenciar aqueles troncos de outros. E vocês notarão também, se vocês estudarem essa tabela, que não existe nenhum tronco que tem o mesmo padrão vocálico, ou padrão de vogais e de prefixos. Talvez os troncos que cheguem mais perto de serem idênticos são os troncos do pual e do rofal, porque os dois começam com um prefixo, os dois têm as mesmas três classes vocálicas, né, de A, U e sheva. Mas vocês verão aqui que o rofal começa com uma classe U e que é seguida por uma classe sheva. Já o pual não, o pual começa com uma classe sheva, seguido por uma classe U, e também tem o daguesh, que o rofal não tem. Então, realmente não existe nenhum tronco que vai ser idêntico ao outro em termos desse padrão vocálico e do padrão de prefixos e daguesh, tá bom? Bom, vamos começar a unidade então. Nós vamos revisar esse padrão vocálico para o nifal e nós vamos aprender como que esse padrão vai mudar dependendo dos sufixos da conjugação perfeita ou dos prefixos e sufixos da conjugação imperfeita, tá bom? Bom, por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.